Olá, meu nome é Francis Benassi, eu sou formando de Engenharia Civil da Unicesumar e nos próximos minutos eu vou apresentar minha tese de conclusão de curso, que é um estudo comparativo de custo e tempo na implementação de elementos pré-moldados em residências unifamiliares, e o foco são em pequenas obras. Deixa eu só diminuir a tela aqui para não atrapalhar a visualização dos slides. Esse artigo ele visa entregar uma análise técnica e aprofundada a respeito da introdução de elementos pré-fabricados em construções de pequeno e médio porte, tendo essas o maior volume de obras de construção civil no país, e esse trabalho ele pode servir como base para uma mudança nos hábitos construtivos de pequenas obras. Introduzir essas novas técnicas, né, pode agilizar e demonstrar um custo-benefício na execução maior do que o que tem se visto. A construção civil ela evoluiu muito para obras de médio e grande porte. Contudo, as construções de pequeno porte, o que melhorou nessas execuções, foi apenas a ferramentaria, que hoje está disposta para auxiliar nos trabalhos, mas o desenvolvimento dessas pequenas obras ele ainda é muito manual, ele ainda é muito artesanal. Então Sabatini, em 89, ele já disse que evoluir no sentido de aperfeiçoar-se como indústria é o caminho natural da construção civil. E a industrialização das pequenas edificações ela ficou restrita a essa melhoria de ferramentas que eu citei e deixou a maneira de construir parada no tempo. Né? A gente vê construção de grande e pequeno e médio porte, às vezes executada em um tempo menor do que uma residência pequena. E isso pode ser uma oportunidade de negócio, aguardando iniciativa de investimento e de desenvolver essa maneira de se trabalhar introduzindo esses pequenos elementos, que é o que eu vou citar mais adiante. Van Acker, em 2002, ele diz que a forma mais efetiva de industrializar o setor da construção civil é transferir o trabalho realizado nos canteiros de obras para as fábricas permanentes e modernas. A produção numa fábrica possibilita processos de produção mais eficientes e racionais. Então, você vê que esse processo de industrialização ele pode ser feito fracionado, executando-se as pequenas obras em partes. Não precisa executar a casa toda pré-moldada, vai demandar uma estrutura muito grande para isso. Mas alguns elementos você pode executar fora do canteiro de obra, fora da onde a casa está sendo executada, a pequena residência lá está sendo executada, você pode fazer fora e trazer essa parte, sendo ela um pouco menor. Isso vai agilizar o resultado e vai facilitar na implementação dessas novas técnicas. Né? Munch, em 2004, ele já disse que a industrialização dos processos executivos da construção civil e a utilização do concreto pré-moldado são uma forte tendência. Então, o grande número de obras realizadas nos Estados Unidos e Europa atesta essa viabilidade econômica. Inclusive no Brasil a gente sabe da viabilidade do custo reduzido, da vantagem técnica que tem o elemento pré-moldado. Contudo, em obras pequenas você não vê essa iniciativa. E isso é um nicho de mercado que se apresenta e com a barreira de entrada já até pequena, porque você vai ter uma estrutura fabril necessária proporcionalmente ao tamanho das obras que você vai desenvolver, ao tamanho das peças que você vai executar. Gil, em 2000, ele diz que a análise prévia dos detalhes durante a produção das peças reduz adaptações e improvisações e a utilização de formas metálicas auxiliam na redução do desperdício. Então, outro fator relevante para a utilização desses pré-moldados é o aproveitamento quase que integral da matéria-prima disponível, abrindo margem para um lucro superior aos das construções tradicionais. Você não vai ver material jogado no chão, você vai ter uma execução mais organizada, então você vai ter uma obra mais limpa, vai usar menos madeiramento, que estão muito caro, a madeira está muito cara hoje em dia para você desperdiçar. O madeiramento você não consegue reaproveitar ele, quase que em 2 obras ele já vai ser extinto, devido a cortes e furos e travamentos, ele vai se deteriorando. E no caso, o pré-moldado ele já vai usar formas mais modernas de metal que são
reutilizadas, né? André Bezerra, em 2012, diz que o uso de pré-fabricados guarda relação com a sustentabilidade, pois as peças são feitas sob medida e usadas em sua totalidade. Tanto as peças fabricadas, né, de concreto, quanto as formas, elas são reutilizadas e readaptadas para outras peças de tamanhos diferentes, mas a matéria-prima que se usa como base ali, ela acaba não se perdendo, diferente do madeiramento, diferente desse madeiramento jogado na construção, que ele vai se deteriorando, não tem onde ser guardado na maior parte das construções, não tem onde ele ficar abrigado, e você vai jogando esse material fora, vai perdendo essa matéria-prima, né? Então, no quesito de sustentabilidade, o canteiro de obras ele requer um uso grande de madeira e material orgânico, enquanto que uma fábrica, as formas e peças elas vão ser reutilizadas e a eficiência do processo é enorme, se comparado com a construção comum que a gente tem visto. A metodologia que eu utilizei para desenvolver esse estudo ela foi a bibliografia descritiva, né, e exploratória, e eu utilizei a análise, a leitura, o estudo mesmo, né, de várias publicações, periódicos, livros, revistas, e fiz algumas visitas na região para cruzar essas informações com algumas empresas que já funcionam, né? Então, nessas entrevistas e depois com essa base de estudo que eu já tinha feito, foi de grande valia para fechar o fechamento das ideias, né? Para ver se esses argumentos se confirmariam. E eu pude observar algumas barreiras de entrada no negócio que são sempre citadas por quando a gente inicia esse tipo de conversa, que elas são falsas, né? Há a possibilidade de um crescimento gradual para esse tipo de iniciativa, descrita com maior detalhes no meu TCC, e esse desenvolvimento ela pode ser, essa barreira de entrada, ela, além de ser falsa, ela vai ser gradual. Você vai investindo, vai crescendo conforme a demanda. Há essa oportunidade no mercado. A conclusão que eu chego é que é um nicho de mercado não atendido, com uma demanda muito subestimada, um prêmio financeiro reservado a quem investir e desenvolver essas técnicas, né? E condizentes com as pequenas obras. As grandes obras você já tem concorrência, já é um mercado mais estabelecido. E na análise fria do cenário é possível acreditar que a margem de lucro desse segmento é maior do que ainda as grandes obras, porque como você tem muito pouca concorrência e a sua barreira de entrada é menor, o seu investimento inicial é menor, a margem de lucro sendo maior, você tem uma chance de obter melhores resultados nas pequenas obras do que enfrentando concorrência aí das grandes empresas, né, que já estão estabelecidas. Isso é uma vantagem interessante. Por fim, eu acredito que esse trabalho vai apresentar um nicho de mercado bem desconhecido, com grande demanda e sem atenção de investidor, né? É um segmento promissor, revolucionário, que tem um volume de obras muito grande, que são as pequenas, né? E tem um prêmio financeiro reservado aí para quem, um prêmio de lucro, para quem resolver investir nesse setor. Eu não entendo porque não há mais iniciativa no ramo de pré-moldados para pequenas e médias obras.